Olá, irmãos e irmãs que nos acompanham pelo YouTube do Santuário Santa Paulina. Este é o nosso encontro dominical, o Evangelho em sua casa. Vos convido agora, caríssimo irmão, caríssima irmã, a acender uma vela para pedir a luz do Espírito Santo para a nossa meditação dominical. Assim como eu vou acender, pedindo a luz do Espírito Santo para que venha em nosso auxílio. Caríssimo irmão, caríssima irmã, vos convido agora neste momento a tomar em suas mãos a palavra de Deus e abrir no Evangelho de São Mateus, no capítulo 22, dos versículos 34 ao 40. Acompanhe comigo a leitura do Evangelho deste domingo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Os fariseus, ouvindo que ele fechara a boca dos saduceus, reuniram-se em grupo e um deles, a fim de pô-lo à prova, perguntou-lhe: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Ele respondeu: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Esse é o maior e o primeiro mandamento. O segundo é semelhante a esse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, nós estamos hoje celebrando o 30º domingo do tempo comum. Hoje também encerra a primeira sessão do Sínodo em Roma, por uma igreja sinodal, uma igreja de comunhão, de participação. É importante, caríssimos irmãos e irmãs, à luz do Evangelho de hoje, refletirmos um pouco sobre os mandamentos da lei de Deus. Jesus, no Evangelho de hoje, se encontra novamente em uma questão capciosa colocada pelos mestres da lei. Assim como no Evangelho passado, Jesus Cristo era questionado pelos fariseus e pelos herodianos, agora novamente aparecem os fariseus, logo depois de Jesus ter, segundo o evangelista São Mateus, calado os saduceus. É importante a gente compreender que no tempo de Jesus existiam muitos grupos religiosos e grupos também políticos. Existiam os fariseus, existiam os saduceus, que aparecem hoje também mencionados por São Mateus, e também os fariseus, claro, que são protagonistas deste diálogo entre Jesus sobre qual é o maior mandamento da lei de Deus. Também existiam os zelotas, que é um grupo mais no sentido revolucionário, violento. Existia também o grupo dos herodianos, ou seja, eram aqueles que seguiam o partido de Herodes, que é aqueles que faziam parte do império e que seguiam muitas vezes as leis e também oprimiam o povo. Muitos grupos, como os escribas também, que é um grupo que faziam a interpretação da palavra de Deus, um estudo da lei de Deus. Então Jesus vive num ambiente onde ele constantemente é desafiado. Claro que nós sabemos que Jesus, sendo Filho de Deus, vindo da parte de Deus, sendo o próprio Deus encarnado no meio de nós, é onisciente, onipresente. Então ele sabe de todas as coisas. Porém, Jesus usa muito da sua sabedoria e do seu próprio conhecimento da lei judaica. Não esqueçamos que Jesus era um judeu, assim como Maria era judia. Fazia parte de uma cultura, e principalmente esta cultura tinha os 10 mandamentos da lei de Deus como o fio condutor de toda a caminhada do povo de Deus. E hoje esta pergunta: qual é o maior mandamento da lei de Deus? E Jesus confirma aquilo que está lá no Deuteronômio, lá no Antigo Testamento. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração,
com toda a tua alma e com todo o teu espírito. É o primeiro mandamento da lei de Deus. E Jesus completa. E o segundo mandamento é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Aqui é importante a gente pensar. Não existe amar a Deus e não amar o próximo. Não existe ser cristão, ter uma relação íntima, profunda com Deus e esquecer a nossa relação horizontal, ou seja, de comunhão, de participação, de fraternidade com os irmãos. É tão bonito quando a gente pode contemplar na cruz o símbolo de Jesus com os braços abertos, como aquele que existe como para abraçar a todos, que o seu perdão é para todos, mas também quando há o sentido da verticalidade da cruz, que ao mesmo tempo nós também temos que ter a intimidade e a profundidade com Deus. Uma grande questão que existia, caríssimos irmãos e irmãs, na época de Jesus e muito antes era: quem é o meu próximo? E essa pergunta ela vai aparecer no Evangelho de São Lucas. E para justamente colocar o amor a Deus e o amor ao próximo como evidência, como intrínsecos, não são separados, Jesus no Evangelho de São Lucas conta a parábola do bom samaritano, que foi próximo daquele em que ele serviu, ajudou e cuidou. É importante, caríssimos irmãos e irmãs, a gente pensar neste domingo sobre a nossa missão enquanto cristão. Será que nós somos fiéis aos mandamentos da lei de Deus? E ser fiéis aos mandamentos da lei de Deus não significa decorá-los, não significa apenas sabê-los de cor, como a gente aprende na catequese, como a gente aprende numa aula de teologia, num curso. A doutrina é importante, o conhecimento teológico, bíblico é fundamental, mas precisa ir para a prática. E é na prática, na convivência fraterna com o outro, em que nós somos desafiados a viver o Evangelho. Jesus foi, por excelência, o amor de Deus encarnado no nosso meio. Por mais que fosse criticado, por mais que fosse muitas vezes menosprezado, não acolhido, Jesus acolheu a todos. No topo da cruz, quando estava entregando seu espírito e consumindo a obra da redenção, ele disse: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Mas Jesus sabia o que estava fazendo, que era justamente entregando o seu sangue para a salvação de todos nós. E que por isso nós devemos amá-lo profundamente, com todo o nosso coração, com toda a nossa alma e com todo o nosso espírito, mas não esquecer também do outro que passa necessidade. E nós vivemos neste mundo tão complicado, caríssimos irmãos e irmãs, e queremos neste domingo pedir a oração pela paz no mundo, onde nós vemos tantas guerras, tanto no Oriente Médio recentemente, como também na Ucrânia, na Rússia, e muitos outros sinais da perversidade e da violência também em nosso país, como a gente tem percebido ultimamente e em todo o mundo. Jesus é aquele que é o príncipe da paz e que todos aqueles que o seguem devem também levantar a bandeira da paz, da concórdia e da união. Como nos diz o Papa Francisco ao escrever aquele bonito documento, Fratelli Tutti, a amizade, a fraternidade universal, porque todos nós somos irmãos. Talvez a gente não tenha essa consciência, porque muitas vezes alguns se deixam levar pelos seus instintos maldosos e não se convertem para o amor e a entrega a Deus. Que a palavra de Deus possa tocar seu coração, que a palavra de Deus possa iluminar neste domingo, encerrando o mês missionário, para que possamos, encerrando a primeira sessão do Sínodo dos Bispos, nos comprometer como missionários e missionárias do Evangelho. Que você tenha um ótimo e abençoado domingo.